Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por vivermos esse dia 11 de agosto de 2025 para poder te oferecer e para poder manifestar no nosso coração que tu existes sobre nós. A gente precisa dar testemunho diário sobre a tua presença em nossa vida e sobre o prazer que a gente tem em buscar viver a palavra do Senhor. Acabei de falar com meu amigo Menezes, lá em São Luís, que falou do meu irmão Magno. Luiz Magno também está lá em São Luís para celebrar os 90 anos da sua mãe. E ele, como sempre, é um cara muito articulador, está buscando todo o movimento para poder oferecer o melhor em honra à mãe dele. E aí a gente acabou testemunhando, e o Menezes testemunhando sobre a minha nova vida na presença do Senhor. E o Magno falou para o Menezes que eu tenho cobrado dele uma postura em relação ao Senhor. Um movimento no sentido, meu irmão, entrega teu coração, eu te amo e tu faz isso. E de fato, a gente não é que a gente mande, mas a gente estimula, a gente fala diariamente. E ele, como meu irmão, que eu tenho muita proximidade, mais facilidade ainda, e ele tem a fé dele estabelecida, não é que eu queira vencer a fé dele, que a fé dele é em Jesus, mas a gente quer que auxiliar ele a viver essa fé em Jesus de uma forma correta. E para viver essa forma correta, ele tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, colocar o Senhor como Senhor de sua vida, se aceitar como pecador e a partir daí sim, moldado pela palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada, ele começar a descobrir como caminhar em Deus. E é isso que a gente vem estimulando, tanto o meu amigo Luiz Magno, quanto você, que me dá a oportunidade de repente falar contigo diariamente ou esporadicamente. Sempre o objetivo é que a palavra do Senhor se estabeleça na sua vida. A nossa meditação hoje está no livro de Salmos 68, é um salmo longo, são 35 versículos, é um salmo complexo também, é um salmo que tem uma complexidade, mas a gente vai tentar balizar em cima do versículo 5. No versículo 5 desse salmo, bem pequenininho, ele diz assim: pai de órfão e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. A gente já consegue ver aqui entre as diversas ideias, as diversas, vamos dizer assim, concepções sobre o Senhor, principalmente que o Senhor é um Senhor vencedor, que as batalhas, o Senhor é um Senhor de combate, um Senhor vencedor, e que nessa relação entre inimigos, inimigos que eu falo, inimigos em relação à fé em Cristo, em relação à sua palavra, em relação à verdade, em relação a reconhecer, vamos dizer assim, eu estou falando de Jesus, porque eu estou utilizando Deus, que é o Deus do Velho Testamento aqui, que é o Jeová, que é o Pai de nosso Senhor Jesus, que é onde é o foco da expressão dentro aqui, a soberania, o poder, a majestade de Deus. Estou utilizando o seu filho porque a gente sempre traz aqui para o Novo Testamento, e o nome Jesus Cristo é o nome mais usado do que usado o nome genérico de Deus, que é o nosso Senhor Jeová, que é o Pai de Jesus. E a palavra diz que eu sou ele sou eu estou nele, ele está em mim. Então, nesse aspecto da Trindade, sobre o Espírito Santo. Então, quando você ouviu falar sobre Jesus, entenda também nesses salmos falando sobre o próprio Deus. E aqui o salmo ele traz essa característica interessante, ele vai trazendo essa característica de poder, e de tratamento entre ímpios e pessoas que temem ao Senhor, e ele traz essa afirmação, que Deus é pai de órfãos e juiz de viúva, é Deus no seu lugar santo. Ou seja, Deus é alguém que efetivamente, ele tem no seu, vamos dizer assim, na sua essência, uma preocupação com aquelas pessoas que são frágeis, que são necessitados, que são humilhados, que são oprimidos e que passam angústias na sua vida. Um pouco antes da gente estar aqui, eu estava falando com uma irmã da capela, eu não vou citar o nome, que ela vive uma relação de um trabalho, mas que ela está se sentindo desmerecida. Primeiro, ela está trabalhando quase há 5 meses, não tem ganhado, não tem recebido, ela tem estruturado um negócio que aparentemente tem funcionado, mas muito claramente pelo que ela está falando, ela deve estar sendo escanteada, ou seja, deve ter sido alguém que foi usada para abrir algo, para fazer com que algo funcionasse, e agora os verdadeiros, vamos dizer assim, ganhadores, que ela trata como um amigo, pessoas que ela tem admiração, muito provavelmente vai colocar ela de escanteio e não vai honrar aquilo que inicialmente, pelo que ela falou, estava preparado, ou seja, que ele estava preparando para colocar aquele negócio à disposição dela, já que ele deveria sair do negócio e deixar com que ela atuasse, ela fosse a gestora, já porque ela tem muito mais necessidade que ele. Muito bonito, mas parece que na vida prática não vai funcionar assim. Então, pessoas como essas são pessoas que o tempo todo entregam o seu coração, o tempo todo entrega a sua vida, o tempo todo entrega a sua emoção, acredita nas outras pessoas, mas elas acabam recebendo a frustração, acabam recebendo a mentira, acaba recebendo abraços, afagos, palavras muito, vamos dizer assim, muito em ponto prazerosas, mas as atitudes reais, elas não se sustentam, porque no fundo o que importa é o interesse daquele opressor, daquele que quer ganhar e que quer se tornar rico à custa de terceiros. Mas aqui o Senhor, ele faz diferente. Ele diz assim, que ele é pai desses necessitados, ele dá sustento, apesar de um ambiente hostil, apesar de um ambiente que desfavorece, apesar das lágrimas nos olhos de seus filhos, ele está presente, ele vai fazendo com que esse órfão passe dia a dia. Mas aí você me perguntaria, mas passar dia a dia em necessidade, passar dia a dia em sofrimento, passar dia a dia sendo oprimido, passar dia a dia em vamos dizer assim, limitação? A palavra do Senhor diz, se a gente tiver o que comer e o que vestir, para isso só a gente já deveria dar alegria. Mas a gente não dá alegria, porque a gente vive no mundo secular, a gente vive no mundo de necessidades, eu mesmo, às vezes eu me movimento para ter mais, mas o que eu tenho feito é tentar ter mais, mas tentado hoje usar
parte disso que eu estou usando, grande parte disso para poder atender as necessidades dos irmãos que não têm e para poder também atender as próprias necessidades de família. É uma linha que a gente às vezes se atrapalha de como exercer isso. E o Senhor, olhando para as viúvas, pessoas, principalmente dessa época, completamente desestruturadas, completamente sofridas, completamente abandonadas vamos dizer assim, a possibilidade de morrerem famintas. E o Senhor se faz presente. Os Salmos aqui, ele é muito maior, ele vai falar sobre o poder do Senhor, sobre a caminhada. Um ponto dele que merece destaque, é quando ele vai falando aqui assim, a partir ali do versículo 11, quando ele chega assim, o Senhor deu a palavra, grande era o exército que anunciava as boas obras. Ele vai desmiuçando, porque ele vai trazendo a relação dele com os reis, e vai trazendo como ele é onipotente, o poder dele vai se realizando. E quando ele chega lá no versículo 18, que é o mais importante, ele diz assim, ó, tu subiste aos altos, levaste o cativo no cativeiro e recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Ou seja, quando a gente pega esse versículo, ele muito mais do que ele está se limitando a esse tempo, ele caminha pelos salmos por aquele aspecto profético, porque ele vai nos conduzir, isso, por exemplo, a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo sendo crucificado, a imagem de Jesus Cristo sendo morto, a imagem de Jesus Cristo ressuscitando, redimindo os nossos pecados, trazendo a redenção para nós. Ele é e a gente tem uma referência dele muito clara na própria Bíblia, né? Na própria Bíblia, ele vai trazendo uma referência dele clara, quando você vai lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 18, Efésios capítulo 4, versículo 8. Nele diz assim, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, ele preparou o homem, ele deu dons espirituais, ele deu habilidades espirituais, ele saiu do aspecto apenas da sua habilidade, da sua técnica, daquilo que cada homem carrega em si. Ou seja, ele faz com que essas características agora elas sejam espiritualizadas, elas são aperfeiçoadas, elas são melhoradas, para que o homem possa, por meio desse sacrifício feito, isso aqui quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, ele possa anunciar as boas novas, ele possa anunciar vamos dizer assim, a personalidade, quem é Cristo Jesus, e com isso ele levar, vamos dizer assim, a salvação tanto para os judeus quanto para os gentios. E é isso que nós vivemos até hoje, irmão. Então, o Salmos, ele é bem grande. Eu sempre recomendo que você leia, e aí você certamente vai ver umas outras mensagens, vai ver algo que te toque mais profundamente, tá bom? E por fim, o que eu posso dizer é que fica na graça de Deus Pai, que Deus esteja com a tua família, esteja te conduzindo, esteja te fazendo ser motivado a viver na palavra do Senhor, e que não só eu busque levar essa palavra ao Senhor, mas que você faça isso, porque talvez você seja um anunciador, muito provavelmente você vai ser alguém que vai anunciar o Evangelho com muito mais qualidade, com muito mais fervor, e talvez você alcance o coração de muito mais gente, coisa que às vezes, por mais esforço que eu tenha tido, eu não tenha conseguido. Mas o Senhor de me conservar nessa perseverança, e por fim, que Deus nos cuide, meu irmão.